Começa mais um Making Off aqui na rádio e no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um especialista para falar dos bastidores e ações de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o bate-papo de hoje é sobre os bastidores de 3 cases de conhecidas marcas do setor alimentício. A Nestlé, com o desafio de lançar o programa Embaixadores da Nutrição, a marca Coqueiro, com a criação de um novo site que oferecesse aos usuários uma experiência envolvente, e a Frescatino, que desejava apresentar seus queijos de maneira irresistível e atrativa ao público. Para falar sobre o assunto, o Making Off recebe Saulo Camelo, CEO e presidente das operações da Camelo & Co., agência de marketing e publicidade responsável pelos cases dessas marcas. Fundada em 2011, a agência tem em seu portfólio mais de 500 clientes atendidos em 12 países. Saulo é publicitário, formado pela Universidade Mackenzie e empresário há mais de 15 anos nos setores de comunicação, marketing e publicidade. Como CEO e presidente das operações da Camelo & Co., lidera projetos de planejamento estratégico, marketing, performance, comunicação e tecnologia para as marcas atendidas pela agência. Saulo, muito obrigada por você estar aqui, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que o pessoal vai amar o nosso papo, que você trouxe 3 cases muito legais para falar com a gente, não é isso? Obrigado, Regina. É um prazer estar aqui. Acho que nunca falaram tão bem assim de mim. Imagina, isso aí faz parte da sua trajetória. Sim, Significa que sua trajetória foi maravilhosa, melhor, continua sendo, né? Porque você está está sendo. ativo. Estamos só no começo. É isso aí. E me diz uma coisa, Saulo, você é natural de onde? Só aqui de São Paulo mesmo. Ah, beleza. Fala um pouquinho, falando em trajetória profissional, conta pra gente, porque como é que você iniciou sua carreira nas áreas de comunicação, publicidade? Você tem, assim, alguma lembrança, assim, de um primeiro trabalho que você fez na área, que você ficou super orgulhoso? Conta pro pessoal. Lembro. Eu decidi abrir a minha agência desde o começo. Eu sempre tinha uma vontade de ser empreendedor, eu sempre tive vontade de ter minha própria empresa. Vim de família de empreendedores, então tinha o exemplo em casa. Minha mãe era advogada autônoma, então ela não trabalhava no CLT. Meus avós também tinham empresa metalúrgica, não tinha nada a ver. Então, quando eu comecei a me despertar o interesse por publicidade. Eu era jovem ainda, comecei a trabalhar ali com um pouquinho, mexer com Photoshop, fiz um curso, gostei e tal. E aí, quando eu entrei na faculdade, primeiro dia da faculdade, eu já falei assim, quero abrir minha agência. Já tinha todo o meu plano certo na cabeça. Falei, vou me formar, vou abrir agência e com 24, 25 anos já estaria com agência global, era o que eu imaginava. Só que não é É, bem assim, né? só que não, né? Não era bem assim. É, E o começo foi bastante complicado, bastante difícil, né, financeiramente, nesse sentido. Eu não fui apadrinhado, de ninguém aí dos grandes da publicidade, eu nunca tive esses contatos, esse networking, fui é, criando isso depois. Mas quando eu falei, vou começar a minha agência, eu estava num trabalho, né, precisaria ali pagar a faculdade, paguei a faculdade ali com muito esforço. Mas feito isso ali no final da faculdade, eu falei, vou abrir minha agência. Agora eu já tô formado e tô pronto para o mundo, para o mercado. Ninguém vai me segurar, eu não preciso saber mais nada, né? Como se é, a gente sempre acha que já sabe tudo. é. Falei, vou abrir minha agência, saí do trabalho que eu estava, tinha uma rescisão ali a receber, que era de R$ 50. Aham, Peguei esses R$ 50, fui até uma gráfica, fiz meu primeiro cartão de visita, aham. e nessa fui para a rua para, de fato, começar a conquistar clientes. Então, comecei a entregar cartões ali em grandes centros ali de São Paulo, de lojas, de comércios, de contatos. Ia muito em evento, networkings ali,
durante a noite. Então tinha dias que eu saía 7 da manhã e voltava à meia-noite, dependendo de como que estava ali o dia. E você, E você oferecia o quê em termos de serviço? Como é que você quando se eu apresentava? comecei, É, Quando eu comecei em 2011, não tinha nem página do Facebook de curtida. Era pessoal adicionava amigo, a empresa adicionava ainda, nem é uma coisa que o pessoal de hoje em dia nem tem noção do que é. Então a gente não tinha muito a parte de redes sociais. Então eu comecei só no offline. Como eu me formei em publicidade e criação, eu tinha a expertise mais nessa linha visual e de design. é. Então, eu, por muitos anos, fui ali o designer que fazia todas as peças da Camelo. E, e eu oferecia papéis, papelaria, né? Materiais impressos, né? Criação de marcas, né? Branding ali, no geral, o iniciozinho dele, né? Então, eu ia mais para essa linha. Depois começaram, os clientes começaram a pedir criação de sites, então eu comecei a me especializar nessa área. Então, comecei a desenvolver sites, aí depois veio mídias sociais, e aí a gente começou a migrar para o digital. Então, é assim que eu comecei. E você começou sozinho, ficou sozinho até quando? Eu comecei sozinho, fiquei 2 anos sozinho, aí veio a Adriana, Aham. que era uma designer, e ela está com a gente até hoje, Olha que legal. provando que a Camila é um bom lugar para trabalhar e fazer carreira. Muito bom. A gente está trabalhando junto até hoje. Hoje ela é designer do nosso cliente mais importante, que é a Roche, atual. E dentro desse mundo, né, eu fazia tudo quando eu comecei. Eu era o vendedor, eu era o atendimento, eu fazia o design, eu fazia o texto, eu fazia as mídias sociais, né, os anúncios, o Google, o Facebook e tudo, fazia relatório também no final. E aí comecei a pegar alguns clientes, aí eu precisei de ajuda. Aí eu contratei a Adriana para ela ficar com a parte de texto e design, e eu ia mais para a rua fazer a parte de venda, atendimento, e assim foi por alguns anos. E até a gente começar a crescer mais lá para 2017, 2018. Mas mesmo assim, né? Vocês cresceram rápido, né? O que, em 5 anos? Sim, em 2017, entrou uma outra pessoa na sociedade, o Rafael, ele é meu amigo de infância, e ele falou: vamos começar a fazer o que a gente faz para os outros? Vamos começar nos anunciando no Google Ads? Eu falei: não, isso não vai funcionar. Já fiz uma vez, só veio o currículo. Ele disse: não, então eu vou pegar aqui do meu dinheiro mesmo, vou investir. Beleza. Ele colocou um pouquinho, veio uma reunião. Falou: beleza, funcionou, mas continuo não acreditando. Aí É. ele colocou mais um pouco, veio algumas outras reuniões, a gente fez o primeiro fechamento e falou: então tá, então vamos mergulhar nisso. A gente começou a fazer o nosso próprio marketing e nessa a gente começou a crescer um pouco. Aí em 2018, aí 2019 a gente tinha ali 5 pessoas, aí veio 2020. Aí veio 2020 a pandemia, no começo do ano, a Sim. gente falou, ferrou, vamos quebrar, É. não todo mundo vai começar a cair, só que para a gente foi o inverso. Então a gente saiu de 5 pessoas durante a pandemia, a gente saiu da pandemia com 20. Olha, Então a gente deu um salto no digital que as pessoas precisavam, né? Fazer uma transformação digital. E nessa época a gente pegou bastante isso. A Camelo Co era Camelo Digital, então o nosso nome era sim. focado em digital. Então a gente fazia muito marketing digital. Então, durante todo esse processo, durante todos esses 13 anos de agência, a gente teve muito que se adaptar ao mercado. Então, eu comecei trabalhando com parte de offline, branding, e hoje, aí depois a gente foi para o digital, ficou forte no digital, e agora a gente está indo mais para a parte de campanhas. Então, a gente está sempre se desenvolvendo e evoluindo também no mercado onde a gente encontra as nossas principais fortalezas. Que beleza. E em que momento que você mudou a identidade visual, né? Porque era Camelo Digital, e aí passou para Camelo, né? De uma forma mais é, escrita por letras, né? Sim. Mais compacta. Quando foi que vocês decidiram fazer isso? Faz 2 anos, foi em 2022, Tá. foi na metade de 2022. A gente estava entendendo que o mercado de marketing digital
ele estava virando commodity e virou de fato. Uhum. E onde todas as pessoas que qualquer hoje anda mais com inteligência artificial, né? Então quem não precisa nem ser formado, né? Fala assim, ah, eu vou abrir uma agência. Então tem ali o Canva, tem ali o ChatGPT, então vai fazer marketing digital, faz um curso online e começa de fato a entrar nessa área. E a gente enxergou isso e a gente já estava pegando um público de clientes mais corporativos, clientes internacionais, e a gente via que a nossa marca como Camelo Digital, ela não estava comunicando com quem a gente precisava, É, com quem já estava falando com a gente, né, com os nossos clientes. é. Então a gente fez, aí esse processo foi interessante também, porque o Rafael, meu sócio inicial, né, não inicial, né, mas que primeiro que entrou, depois veio o Bruno e depois veio a Caterine. Então hoje somos em quatro sócios, então em 2022 a gente fez uma imersão nossa, a gente foi para Santa Catarina, a gente falou, não vamos fazer nada, não vamos trabalhar, só vamos ficar focados ali naquele desafio de repensar a agência, no projeto de repensar a agência. Ficamos ali alguns dias e nisso surgiu a ideia de trazer de tirar, né, o camelo do nome, pelo menos do logo, para não ficar tão linkado também à minha imagem. A gente tem também um outro projeto que já está em operação, que é a internacionalização da agência. Então, o Rafael, ele já está em Madrid tocando essa parte. E quando começamos também a fazer ações na Europa, a gente Uhum. percebeu que camelo é traficante em espanhol. Então, não pegava muito bem. Entendi. Oh, meu Deus do céu. Então, a gente tem são todos os desafios que a gente vai se deparando ao longo do tempo, que a gente vai Com certeza. precisar sempre driblar ou pensar em outras formas. Então, a gente teve que mudar o nosso site, a gente fez um É, movimento nesse sentido mesmo, mas aqui a gente continua chamando de camelo. perfeito. Então tá, vamos fazer um intervalo e a gente volta já já, viu, Saulo? Viu, pessoal? Porque tem bastante coisa para a gente falar com o Saulo, viu? Ele vai falar de uns cases muito legais, tá bom? Um minutinho que a gente volta já já. Eu nasci num pé de serra com um horizonte largo. Lá em casa, para onde eu olhasse, era céu. E já nasci cantando. Nem falar eu sabia, já cantava. Cresci assim, desavisada do mundo, sem saber que o amor era uma armadilha. Foi quando ele apareceu, eu era moça, acreditei, porque amava a minha voz. Me arrancou de casa, me jogou na bolé de um caminhão e viajou 2 dias e 2 noites sem nem perguntar se aquele mundo todo me cabia. Depois me trancou numa casa toda enfeitada de amor. Mas havia grades deselegantes nas janelas. Quando chegava do trabalho, trazia algum presente na mão e dizia: canta. E eu cantava. Em vai descida. Mas ontem ele saiu e esqueceu a porta aberta. Eu nem sei onde vim parar. Hoje eu nasci. Hoje é a primeira vez que eu canto. Essa é uma história real. E quem vive são passarinhos das mais diversas espécies, que são sequestrados, traficados e escravizados no Brasil todos os dias. Apenas para correção. Não é casa, é gaiola. Não é amor, é cativeiro. E assim como sequestrar alguém, manter um animal silvestre que nasceu livre em cativeiro é crime. Amar é libertar. Você conhece o banco de cases do Prêmio Jatobá PR?
Após a entrega do troféu, todos os cases inscritos participam do banco de cases. Essa é uma vitrine comercial inédita, um jeito inovador de mostrar as conquistas da comunicação corporativa do Brasil e da América Latina. Com acesso livre e mais de 4.000 visualizações por mês, o banco de cases Jatobá PR permite que empresas interessadas procurem pelos melhores cases e serviços de alta qualidade. Não perca essa oportunidade e venha fazer parte do maior evento de PR da América Latina. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Saulo Camelo, que é da Camelo Co, agência de publicidade. E o papo, como eu já adiantei lá, que é o que nós vamos prosseguir agora, são 3 cases, um da Nestlé, um da Coqueiro e o outro da Frescatino, que ele vai estar contando os bastidores de como é que foi fazer e qual na realidade, foi o briefing, as soluções e os resultados, né? Mas antes disso, como eu estava falando nos bastidores com você, Saulo, nós estávamos falando no bloco anterior, surgiu o assunto inteligência artificial. E eu Sim, comentei com você que eu já entrevistei várias pessoas, e a inteligência artificial ela está tomando corpo agora, porque até um pouquinho, um pouco atrás, aí, quando ela começou a surgir, havia um certo descrédito, muita gente. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo que eu lembrei agora. Sabe aquela propaganda que fizeram com a Elis Regina e a filha dela? sim, Eu achei sensacional. E olha, e é engraçado que eu não sou muito de comentar as coisas no caso foi no LinkedIn. Eu não sou, mas esse eu fiz questão, porque primeiro eu amo Elis Regina. Segundo, porque eu falei, meu, que sacada legal. Aí você viu a polêmica que foi, né, Saulo? sim, Todo, foi, é, gente falando um monte, gente gostando, mas também gente metendo pau, falando, e essa inteligência artificial? Isso aí vai acabar, isso aí, e, né? E colocando uma discussão sem fim. Mas então, queria saber de você, Saulo, o que que você pensa sobre isso, se vocês têm projetos já que está utilizando inteligência artificial, como é que você vê a evolução disso? Conta um pouquinho para gente. sim. Inclusive esse case da Volkswagen foi feito pela UMAP, pelo Chris Bock, um abraço aí, Chris. Tive a oportunidade de conhecê-lo em um evento e, de fato, foi uma sacada genial. Só que o detalhe é que a inteligência artificial foi apenas uma ferramenta, porque, de fato, o legal da campanha é a união entre a filha e a mãe. Com Então, certeza. esse é o emocional que a publicidade nos traz, né? E Exatamente. tanto é que deu muito certo em termos de até de resultado. O Chris falou pra gente que foi recorde, teve números assim estrondosos, né? Não só a campanha, mas sim em termos de resultados para a companhia. E ganhou também alguns leões em Cannes. Então, Sim, isso também é muito importante de se falar. Se a inteligência artificial não fosse boa ou usada de uma maneira correta, não teria esse sucesso estrondoso. Mal sempre vão falar, não é? é, Sempre de alguma coisa. Então, o importante é a gente saber usar essa inteligência, usar essas ferramentas para que a gente possa também trabalhar de uma maneira inteligente também. Hoje na agência a gente não fala mais de dupla de criação, a gente fala de trio. O redator, o diretor de arte e a inteligência, porque ela é de fato realidade e ela está aí para nos ajudar a melhorar as nossas eficiências. sim, Então, se hoje a gente tem uma pessoa que faz 10 criações, por que não fazer 12 com inteligência? Vejo também, nem dentro dessa dinâmica, não só trazer novos insights, né, como o chat GPT pode trazer, mas sim, também os bancos, desculpa, as inteligências artificiais de imagens, elas trazem, às vezes,
fotos, né, imagens que não existem nos bancos de imagem, o Sim. que também é benéfico, às vezes, para apresentar uma ideia, uma ação. Então, ela é bastante produtiva nesse sentido. Então, essa semana mesmo a gente precisou apresentar uma campanha, de uma campanha que seria a offline, e se a gente fosse fazer a sketch daquilo, ia demorar muito tempo. O chat fez em nem um minuto. É. Então, isso realmente é muito, muito legal e dá para usar bastante. Não, é verdade, as pessoas precisam olhar isso como um, algo que vai te ajudar, entendeu? Que não vai te sabotar, porque tinha muito disso, né? Como você vai produzir um texto pela inteligência artificial? Você é Sim, jornalista, você tem que escrever, sim, entendeu? Mas não é por aí, né? Não é por aí. É uma ferramenta importante, é uma ferramenta que tá no seu momento e que eu tenho certeza que ela vai prosseguir e vai evoluir ainda muito mais, né? E vai estar sim, ajudando muita gente, com certeza. sim. O segredo está em saber usar, né? Exatamente. A gente sempre fala, não copie e cola. Se for usar, Exatamente. usa, pega, pode pegar uma base, mas ali você tem que transformar ali o texto para de fato não ser copia e cola, porque aí se for copia e cola não faz sentido realmente Não, contratar uma agência, né? E não, aí para internamente a gente tem isso bastante alinhado e definido. é isso mesmo. Mas vamos lá, então vamos falar dos cases, vamos falar do primeiro case aqui, que foi o da Nestlé, que inclusive foi feito durante a pandemia, né? Sim. Que apresentou um desafio de lançar o programa Embaixadores da Nutrição. Conta aí um pouquinho desse briefing, o que que o cliente estava querendo, qual que foi a solução que a Camila encontrou. Conta para a gente sobre isso. O cliente, ele precisava fazer uma campanha de social selling, que seria fazer mais ou menos o que existe hoje no mercado de cosméticos com Avon, Natura, para a linha de nutrição integral da Nestlé. Então não era exatamente ali os chocolates Nestlé, que todo mundo gosta, É, mas eram produtos ali da linha de nutrição. Leitinã, Nutren e outros produtos dessa linha que a Nestlé queria enfatizar e focar nesse momento. O que que a gente fez? A gente tinha ali um público de pessoas e profissionais que trabalhavam ali minimamente com saúde. Então, estudantes de enfermagem, às vezes fisioterapeutas, pessoas nessa linha, com esse foco e a gente tinha que comunicar com eles para eles serem esses embaixadores. Então, era uma captação de leads. é, Feito essa captação, o que que ele ia fazer? Ele ia falar ali com os própria rede ali, networking deles, e fazer indicações dos tais produtos com um cupom, né? Ia gerar um código, e é um cupom que comprou no site, ele ia receber uma comissão e a pessoa também ia ganhar um desconto. Então, é meio que um jogo de ganha-ganha. Então, eles queriam muito aumentar essa capilaridade desses produtos. A questão é, o briefing veio de maneira bastante desafiadora. A gente precisa fazer esse projeto, então a gente precisa pensar em como que vai ser todo o programa. Então, o programa já veio mais ou menos desenhado como que seria ali com a consultoria ali da Nestlé internamente, mas a parte de comunicação ela ainda veio pelada. A gente precisou ali fazer um trabalho bastante intenso de planejamento junto com eles, né? Muito alinhado, né? Claro, né? com a equipe deles, e a gente ia alinhar a parte de identidade visual, que era muito do nosso trabalho. Então, a gente fez ali durante 5 meses, foram 592 peças, entrando landing pages. 592 peças. Sim, foi bastante coisa. Foram alguns fins de semana, alguns feriados que a gente precisou nos dedicar, que a gente fez ali um trabalho bastante grande com eles. Então, foram posts, foram peças de comunicação ali para criativos, né? Ads, foram carrosséis, foram materiais de campanha interno. Então, foi bastante coisa. PPTs, slides. Então, muita coisa que a gente precisou desenvolver para o lançamento desse programa, e esse programa foi lançado em 2021, final de 2020, começo de 2021. E aí, todas essas peças criadas, elas foram
Ao longo do ano que elas foram sendo divulgadas ou foi um período menor de tempo? Acho que foi um período menor. A gente fez bastante peças para um lançamento específico. Então, a gente, dentro do planejamento, do plano de lançamento, tinha muita peça. E aí a gente fez isso e depois eles tocaram internamente. Um ponto interessante é É. que a marca, ela não estava, não tinha agradado eles de uma maneira completa. Uhum. Então, logo no começo, a gente teve um desafio de precisamos fazer a marca, precisamos remontar, remodelar a marca do programa e precisamos rápido. Aí era uma segunda-feira, eles falaram, a gente perguntou qual que é o prazo, eles falaram quarta. Nossa. A gente falou brincadeira, né? Eles falaram não, é verdade. Então a gente foi, fez o que precisava fazer, a gente aprovou uma marca para o programa em 2 dias. Isso foi o maior desafio, acho que da agência em termos de prazo. Nossa, meu Deus do céu. E para vocês, então, do ponto de vista da agência, foi um trabalho que vocês foi enriquecedor para vocês esse trabalho? Porque, gente, 592 peças vocês criaram? Sim, Meu sim. Deus do céu. Foi muito enriquecedor, porque foi o nosso primeiro grande cliente, foi a nossa primeira grande marca. Então, a gente tinha ali clientes grandes, mas nenhum com a expressividade da Nestlé. Então, Sim. toda a parte ali também de trâmite interno, aprender como que seria esse corporativo, né? Isso também foi muito importante para a gente. E também a Nestlé, de fato, acabou dando espaço também, dando chamariz para outras marcas também poder contratar a Camelo. Isso, de fato, foi bastante positivo para a gente. Muito bom. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já, porque ainda tem mais dois cases aqui que o Saulo vai contar para a gente. Um minutinho que a gente volta já já. E a gente está voltando aqui com o último bloco do Making Off. Hoje a gente está aqui com o Saulo Camelo, que ele está falando de vários cases da agência. E agora nós vamos falar do próximo case, que é o case da Coqueiro. A Coqueiro, ela decidiu que precisava de um site novo, né? Um site para a marca, né, Coqueiro. Como é que foi construído esse briefing? Conta pra gente como é que foi isso. Esse briefing foi bastante construído em conjunto. Eles trouxeram um desafio de remodular o site da marca, mas também eles precisavam de algumas funcionalidades onde eles tinham uma ideia de trazer os produtos da Coqueiro alinhado com o dia a dia do consumidor. Então, a gente precisou fazer um filtro ali, alguns filtros na parte de receitas deles, onde a gente pegava os ingredientes que a pessoa tem ali em casa, ela pode ir lá no site, ver os ingredientes que ela tem em casa e o site já traz uma receita já programado dentro desses filtros. Então, foi bem legal essa construção desse site. É um site diferente, às vezes, do que a gente pode estar acostumado hoje em dia, onde são sites de geração de leads, gerações de negócio, conversão, etc. É um site totalmente institucional para quando as pessoas lembrarem da marca Coqueiro, elas terem ali o site dela, o site da marca ali como apoio e também para ajudar em termos de campanhas publicitárias. Então, as campanhas que estão no ar ali, o site também vai dar um apoio
para essa comunicação. Então, foi Esses um filtros case que bem você, legal que a gente desenvolveu. esses filtros que você estava falando são os filtros que a pessoa coloca o que ela tem de ingrediente, e claro, um atum, por exemplo, da Coqueiro, também como sendo um dos ingredientes, ela coloca no site, e aí o site, ele dá sugestão de receita usando esses ingredientes, é isso. Exatamente. Muito legal, muito bom isso aí, viu? E me diz uma coisa, o que que a Coqueiro, né, a diretoria da Coqueiro gostou dessa solução que vocês, embora tenha sido conjunta, né? Eles gostaram, porque parece que vocês até começaram a fazer outros sites para outras marcas. Como é que foi isso? Conta essa história. Sim, imagino que eles tenham gostado, pois logo depois do término do site, eles acionaram a gente para desenvolver outros sites da marca. Então, Camil, União, Mabel e Santa Amália estamos em processo aí de desenvolvimento final ali dos sites. Imaginamos que deve sair agora nesse segundo semestre ou comecinho do ano, de acordo ali com a estratégia deles, mas já está saindo esses sites também. Que beleza, que beleza. E vamos lá, então, falar agora do caso do case Frescatino. Como eu adiantei no primeiro bloco, eles precisavam de imagem dos queijos, né, que fossem apetitosas, né, que fossem incríveis, que realmente, né, despertasse a vontade das pessoas a consumir os queijos deles, né? Então, Sim. como é que foi esse processo de briefing, de planejamento? Como é que foram as fotos? Aonde foram feitas essas fotos? Conta para o pessoal. Esse foi de fato bem gostoso, porque nós provamos ali todas as Ah! receitas, sim. Aham. Quando a gente tira a foto, depois a gente come um pouquinho, né? Essas fotos elas foram feitas em um estúdio parceiro nosso aqui em São Paulo, onde tinha toda a infraestrutura que a gente precisava, em termos de iluminação, em termos de fundo infinito, para conseguirmos passar a ambientação que a gente queria nesse projeto. O briefing ele veio de uma maneira foi bem legal esse briefing porque foi algo no sentido de precisamos passar as ondinhas de sabor que sejam realmente apetitosas. Ondinhas de sabor. O que que significa isso? Ondinhas Sim, de sabor. todo queijo branco, né, É, todo queijo frescal, né, todo queijo branco, ele tem, lembrei ele tem agora. ele é liso, né? E o É, frescatino encontrou uma maneira diferente uma maneira de se diferenciar do mercado. E sim, eles têm as bordas, né, as laterais, que sim, são ondas, né? isso. Então, eles quiseram mostrar isso de uma maneira bastante visual. Então, a gente foi escolhido para conseguir passar esse briefing aí para eles e acho que ficou bem legal aí as imagens. E o que que vocês fizeram em termos de imagens? Está certo que a gente vai passar algumas. Quem tá vendo a gente no YouTube vai ver um pouco dessas imagens. Mas conta para o pessoal que está ouvindo a gente no podcast. O que que vocês pensaram em termos de alimentos, composições, o queijinho? Como é que foi Sim. isso? Tinha uma nutricionista que fez essas receitas, então já veio pronto isso pra gente. E aí falou, ó, a gente precisa ir com a produção total, a gente precisa comprar todos os alimentos e aí fazer de fato. Então, quando a gente vê aqueles vídeos do McDonald's de, não é bem assim que é o lanche, fazer esses jogos de visuais, é de fato verdade. A gente precisou fazer essa produção, pré-produção, né, de saber quais são os materiais, né, quais são os alimentos que a gente ia ter que comprar, de fato comprar, levar para o estúdio um dia antes, fazer toda essa instalação, cozinhar de fato, que tem algumas receitas ali, um frango grelhado, abobrinha grelhada, então de fato foi feito receitas por não só nutricionistas, mas também cozinheiro para conseguir mostrar ali o produto na hora que a gente gostaria que ele fosse o momento de consumo. Então, esse foi um briefing também, um ponto do briefing bastante interessante. Eles queriam colocar o frescatino no momento de consumo de alguns alimentos, por isso construímos essas receitas visualmente e, de fato, precisamos
ter que cozinhar alguns alimentos ali. E aí, por isso, a gente acabou comendo algumas coisas no final. Mas aquelas coisas de, precisa colocar uma aguinha aqui, um produtinho aqui para ressaltar a imagem, é tudo verdade. É verdade, né? Precisa, né? Ainda mais com luzes, né? E Sim. vem cá, vamos ver, um prato demorava quanto tempo para ser fotografado? Ou, de repente, eram todos os pratos que estavam lá e eles eram fotografados todos ao mesmo tempo? Como é que foi isso? Olha, foram 3 dias para 12 pratos. Então foram 4 pratos por dia, demorava mais ou menos umas 2 horas, É, cada um. Com um caramba. pouquinho de atraso aqui, outro ali, então umas duas, Sim. 3 horas cada prato. Então foi bastante cansativo, mas também foi bastante trabalhoso, mas o resultado Não, foi muito bom. eu imagino porque, vamos lá, o prato tá lá, tá bonitinho. Aí luzes, tal, não sei o quê, direção, pá, não sei o quê. Ah, não, não, pera um pouquinho. Não tá aparecendo ondinha, não, peraí, né? Precisa Sim, dar um toque aí, né? Então vai sim. lá e dá o toque, né? Aí começa de tudo de novo, né? Sim, muda o ângulo, teve tal momento que as cores que a gente tinha pensado ali do fundo, né, que eram cartolinas, tinham É. acabado, a gente tinha que sair no meio da produção para ir buscar, então teve um certo momento que eu peguei mesmo o carro e tive que ir lá comprar, então foram momentos ali um pouco tensos, mas que no final deu tudo certo, a gente só tem que ver como que a gente vai resolver ali o problema e de fato ir atrás. E essas fotos, elas foram divulgadas aonde? Faz parte da campanha do posicionamento deles hoje no Instagram. No Instagram. No Instagram. Sim, Só no Instagram. Então, quer dizer, pessoal que entrar no site da Frescatino, aliás, no Instagram da Frescatino, vai ver isso. essas imagens, né? Vai. Tá lá. Ah, e aí me diz uma coisa, você tem assim algum resultado de percepção de consumidor, até acompanhando as redes sociais? Como é que se deu isso? Se de repente teve uma repercussão legal, você tem algum dado nesse sentido para passar para a gente? A gente A gente depende muito das informações que o cliente traz, né? Nesse caso, a gente não tem muito em termos de dados numéricos de engajamento, a gente não tem muitos dados, mas a gente sabe que pelo menos ali a parte ali da diretoria, do board, gostou bastante, foi bastante elogiado o trabalho, a gente depois fez outros trabalhos ali com eles, mas esse foi o principal. Muito bom, muito bom. Mas vamos lá, Saulo. Quem quiser conhecer a Camila, Co, quiser conversar com vocês, quais são as formas de contato? O site principal é o cmlo.co, então não é ponto .com, é ponto .co. Esse é o nosso principal contato. Quem quiser aí falar comigo, me acompanhar também nas redes sociais, meu Instagram é saulocamelo1, número 1, e também temos o nosso Instagram, que é cmlo.co. Então, lá no meu próprio Instagram e no nosso próprio Instagram da agência, nós trazemos, né, conteúdos que podem ser aí bons, inspiradores e que possam ajudar aí pessoas do mercado de comunicação e marketing, que a gente entende que é sempre importante a gente compartilhar conhecimento, tendências e um pouquinho disso. Muito bom, muito bom. Obrigada, viu, Saulo? Foi muito legal. Tenho Imagina. certeza que o pessoal deve ter gostado bastante de saber das curiosidades e dos bastidores dos cases que você trouxe para a gente. E eu preciso fazer as minhas considerações aqui finais, que são o seguinte, porque vocês precisam acessar os nossos canais, não é mesmo? Então, onde nós estamos? O programa Making Off vai ao ar toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, na rádio. Para acessar é www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil. Entra lá, acha o programa, toca o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ser avisado e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Gente, muito obrigada pela audiência, viu? Um grande beijo. Tchau, Saulo!